Olá, quarto ano, tudo bem? Nós vamos começar agora mais uma aula de geografia, dando continuidade aos conteúdos que estão no capítulo 2, para entender os mapas, tá? Antes de nós começarmos a correção das atividades do livro, eu encaminhei para vocês, no dia 13, uma matriz sobre o último conteúdo que a gente viu, né? Que são os elementos fundamentais do mapa e sobre orientação, tá? Então, nós vamos começar. A número 1 estava pedindo para a gente relacionar os elementos do mapa às suas respectivas definições. Então, nós aprendemos que os mapas, eles precisam de ter 5 elementos fundamentais para facilitar a nossa leitura, o nosso entendimento. Então, esses elementos são título, legenda, orientação, escala e fonte. E aí nós teríamos que relacionar o que está à esquerda, né, que são esses 5 elementos fundamentais, com as suas definições que estão à direita. Então, a primeira definição era relação matemática entre o espaço real e a representação do espaço no mapa. Então, nós já vimos que a gente tem um elemento que é super importante, que nos auxilia nessa representação do espaço real num espaço menor, num espaço reduzido, né, que caiba numa folha de papel. E essa relação matemática, ela é escala. Está lá no número 4, tá? O segundo item era indica a direção e a localização por meio da rosa dos ventos, ou de um elemento que indica o norte. Então, nós vimos que nos mapas, a rosa dos ventos, elas servem para nos orientar. Então, esse elemento chama orientação, que é o item 3, tá? Indica o tema que será retratado no mapa. Nós conseguimos saber sobre o que se trata o mapa, se é um mapa político, se é um mapa sobre biomas, através do título, né? O título é a primeira informação que a gente tem sobre o tema que é retratado no mapa, tá? Então, número 1. Representa o significado dos símbolos que aparecem no mapa. Aonde que a gente tem os significados das cores, dos símbolos que estão presentes no mapa? Na legenda, tá? Então, número 2. E a última indica a origem dos dados apresentados e a data a que se refere. Então, aonde que a gente tem essa informação? Na fonte, né? Da onde que foram tirados aqueles dados? Foi do IBGE? Que ano que é? De 2020? De 2019? Tá? Então, a ordem que nós temos é 4, 3, 1, 2 e 5. Tá? Corrijam aí, continuem dando certinho, escrevendo CPM, né, que é corrigido por mim, para que vocês não se percam aonde que vocês já conferiram se está certo, tá? Outra coisa que eu vou lembrar, espero que os cadernos estejam caprichados, com margem, com letra bem bonita, né, com os i's pingados, com T cortado, tá? Número 2. Em seu caderno, desenhe a rosa dos ventos e escreva o nome dos pontos cardeais. E aí, vocês tinham que desenhar, né, mais ou menos esse formato. Quem quiser colorir, não tem problema. E aí, indicar os pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Tá bom? Número 3. Observe o mapa político do Brasil e, em seguida, responda. Nós temos aqui, então, um mapa que a gente tem a divisão do Brasil primeiramente em estados e depois em regiões, né? E aqui na legenda a gente está colocando, ó, a gente observa que cada região está de uma cor. Região norte, região centro-oeste, nordeste, sudeste e sul, tá? E nós podemos ver aqui que esse mapa ele tem título, ele tem orientação e ele tem legenda. E aí eu tenho só 3 elementos dos 5 fundamentais. Estão faltando 2 elementos. Que elementos que são esses? Né? Essa é a primeira pergunta. Quais os elementos que estão faltando nesse mapa? Esse mapa tem legenda? Tem legenda. Ele tem escala? Não tem escala, mas ele tem legenda. Então, não pode ser esse primeiro quadradinho. Segundo, ele tem orientação? Tem. Ele tem título? Também tem. Não pode ser o segundo. Ele tem escala e fonte? Vamos conferir aqui. Ele tem escala? Não tem escala, né? Que é a relação matemática, que geralmente é indicado por uma reguinha aqui no cantinho. Tem matemática? Não tem. Tem escala? Não tem. Tem fonte falando da onde que foram tiradas essas informações? Também não tem. Então,
é a resposta certa, a última escala e fonte. Letra B. Tendo como referência o estado de Goiás, determine a direção em que estão os seguintes estados. Então vamos começar pelo Pará. Ó, estado de Goiás, esse estado aqui que está em Lilás, do lado de Minas Gerais. Ó, estado de Goiás. Pará está... É o Pará que é o primeiro? Pará. Olha o Pará aqui em cima, ó. Olha o Pará aqui de verde. Então, Pará está o quê? A norte de Goiás, tá? Pará está a norte. Agora, vamos lá para São Paulo. Goiás está aqui, São Paulo está aqui, ó. Ó, para cá, ó. Totalmente a sul de Goiás, tá? Agora, Minas Gerais, olha. Minas Gerais, Goiás está aqui, Minas Gerais está para cá, ó. Tá? Tem uma partezinha do território de Minas que está um pouco para sul, mas a maioria do território de Minas está a leste de Goiás, tá? Mato Grosso está a oeste de Goiás, tá bom? Então, Pará a norte, São Paulo a sul, Minas Gerais a leste, Mato Grosso a oeste, tá? Agora nós vamos lá para o livro, para o antes de seguir da página 44. Para nós respondermos as questões, nós tínhamos que observar o mapa que está na página 43. Então, vamos lá. O mapa anterior revela uma característica muito particular de nosso país, a diversidade cultural. Explique como é possível extrair essa informação do mapa. Então, gente, nós vamos observar que no mapa que a gente tem na página 43, pelo título a gente já consegue ter a primeira informação. Olha, Brasil, festas populares. Então, a gente está querendo, esse mapa está querendo nos mostrar quais são as festas populares que existem no Brasil. E através da legenda, a gente consegue saber também sobre essa diversidade cultural, né? Sobre essas festas e aonde elas estão localizadas, em quais cidades e estados elas estão localizadas, tá? E além das informações que estão no título e na legenda, nós temos também as fotos que nos auxiliam, né? Tem foto aqui de algumas dessas festividades, tá? Então, aonde que a gente conseguiu, né, extrair as informações? A partir da leitura do título, da interpretação da legenda e também das fotos, tá? Na número 7, estava pedindo assim, baseando-se na leitura do mapa anterior, faça o que se pede. Localize a festa popular mais próxima da cidade onde você mora. Considerando que a maioria de nós moramos ou em Belo Horizonte ou em Contagem, nós temos duas festas perto aqui do estado de Minas Gerais, tá? Nós temos o Carnaval, que acontece no Rio de Janeiro, e a festa do peão que acontece em Barretos, que é uma cidade de São Paulo. Qualquer uma dessas duas respostas, gente, a gente pode considerar certo, tá? Mas a que é mais próxima mesmo, se a gente for procurar na internet em termos de distância real, é o Carnaval, tá? Mas a diferença entre o Carnaval e a festa de Barretos, ela é muito pequena. Então, qualquer uma dessas duas festas que vocês colocassem está certo, dessas duas festas populares, tá? Agora, vamos lá. Em relação ao estado onde você vive, que é Minas Gerais, né, gente? Indique uma festa popular que se encontra nas direções. Então, vamos voltar lá no mapa. Na direção norte. Então, eu estou aqui em Minas. Na direção norte, olha, qualquer festa que tivesse aqui pra cima, ó, tem essa da Bahia, tem aqui em Pernambuco, mas eu coloquei aqui a festa do Bumba Meu Boi, que acontece em São Luís, no Maranhão. Então, vocês tinham que localizar aqui, ó, MA, que é a sigla do estado do Maranhão, e aqui a gente ia ver lá no número 9, a festa do Bumba Meu Boi, ela está a norte do nosso estado de Minas Gerais. A sul, coloquei a festa que acontece em Santa Catarina, que é a festa de número 8 aqui, ó. Ela tá bem a sul, tá vendo? Lá abaixo do nosso estado, que é a Oktoberfest, que ela acontece em Blumenau, em Santa Catarina. A leste, gente, nós teríamos uma festividade a leste no nosso estado, se tivesse indicado alguma coisa, por exemplo, no estado do Espírito Santo. Mas, o estado do Rio de Janeiro tem uma parte que se encontra a leste de Minas, mas está mais a sudeste, tá? Que nós vamos aprender depois sobre os pontos colaterais. Entre o leste e o sul, nós temos o sudeste. Então,
o carnaval está localizado mais a sudeste de Minas, tá? Então nós não temos exatamente a leste de Minas uma festividade. Nós teríamos se tivesse no estado, por exemplo, do Espírito Santo, tá? A oeste de Minas Gerais, bem aqui na pontinha, tá vendo? Eu coloquei a festa do Peão de Barretos, né? Que acontece em Barretos, em São Paulo. Que é essa daqui, ó, que está indicada pelo número 6 aí no mapa, tá bom? Então vamos lá. Nós temos no norte, festa do Bumba Meu Boi, a sul, Oktoberfest, a leste nós não temos, a oeste, a festa do Peão de Barretos, tá? Então vamos continuar. Número 8. Indique a fonte de onde foram retiradas as informações apresentadas no mapa. E aí vocês vão ver que tem a fonte bem embaixo do mapa, que eu até circulei aqui de vermelho, que é do Atlas Nacional Geográfico do Brasil, tá? Então era só vocês colocarem aqui, ó, da onde essas informações foram retiradas, tá bom? Agora nós vamos lá para a página 46, que é sobre a correção do antes de seguir também. Ó, observe os mapas a seguir e responda. Nós temos dois mapas. Temos um mapa, o primeiro mapa, que é sobre biomas do Brasil, e o segundo mapa, que é sobre rodovias do Brasil. E aí estava pedindo assim, ó, letra A. Aponte o principal assunto de cada um dos mapas. Quando a gente vai lá nos títulos, gente, os títulos já nos falam qual que é o assunto. Então, o assunto do mapa 1 é um mapa sobre os biomas brasileiros, né, que a gente já estudou sobre os biomas, que cada região, né, possui um bioma diferente, características relacionadas à vegetação e à fauna. E o mapa 2 é um mapa sobre a distribuição de rodovias no Brasil. Olha, não tem falando aonde que estão as rodovias, aonde tem a concentração maior de rodovias, a gente não consegue perceber isso, tá? Então, mapa 1, mapa sobre biomas, mapa 2 sobre a distribuição de rodovias no nosso país, tá? Aí a letra B estava pedindo assim, ó, considerando os assuntos indicados, o assunto indicado, classifica os mapas seguindo a legenda a seguir. Então, mapa humano, olha, vamos só relembrar, os mapas humanos, eles representam costumes, formas de administração, ocupação do solo, economia, as características da população. Então, nesses dois aqui, ó, qual seria o mapa humano? O mapa sobre rodovias do Brasil. E nós vamos relembrar que os mapas físicos, gente, eles vão sempre apresentar características naturais, né? Que é de vegetação, de clima, de relevo, de hidrografia, que são os rios, tá? Então, o mapa de bioma, ele é um mapa físico. Não foi nada que foi construída pelo ser humano, é uma característica natural que a gente tem, né, no espaço. Já as rodovias elas foram construídas através da ocupação, como que esse território ele foi tomado pelas rodovias, né? Então isso é uma característica que ela foi construída pelo ser humano, é um mapa humano, tá? Letra C. Cite uma semelhança e uma diferença entre os mapas anteriores. Uma semelhança. Ambos os mapas, né, gente? Eles têm informações e dados sobre o Brasil. E eles possuem os 5 elementos fundamentais. Olha, eles têm título, orientação, escala, legenda. Aqui está faltando a fonte, tá? Que realmente não tem aqui. Então ele tem esses elementos. A diferença é que eles são de assuntos diferentes, né? Um fala sobre os biomas do Brasil e outros falam sobre as rodovias. Então, eles são diferentes no assunto e a classificação deles também é diferente. Um é mapa humano, o outro é mapa físico, tá? E aí, gente, vocês vão fazer para mim duas atividades. Uma atividade, a primeira atividade, vocês vão explorar. Vocês vão lá na página 48, tem um QR Code. E aí vocês vão abrir esse QR Code e vão ver uma coleção de mapas que conta sobre informações, né, sobre o Brasil, tá? E na 48 também
eu quero que vocês discutam oralmente com a família sobre o pensando sobre o que está lá no finalzinho da página, tá? E aí, para nós podermos dar continuidade, nós vamos ver um outro elemento fundamental que precisa de ter no mapa. Nós já vimos sobre orientação. E outro elemento fundamental que a gente tem é a escala, tá? Então, pega lá na página 49 do livro de vocês. E aí nós já falamos anteriormente que a escala, gente, ela é uma redução da realidade para a construção do mapa, né? E aí, ele é um elemento muito importante, um elemento essencial nos mapas. Ele vai representar para a gente a relação da proporção entre o real e a sua representação. Então, o que acontece? A gente tem que diminuir, né, o espaço real de maneira proporcional para que ele caiba dentro de um espaço, dentro de uma folha de papel, né? E aí nós vamos perceber o seguinte: quando a gente olha um mapa aqui, ó, vamos pegar, deixa eu voltar aqui. Quando a gente pega um mapa, esse mapa político aqui do Brasil, a gente observa o seguinte: aqui é o tamanho real do Brasil? Não, é o tamanho real do Brasil, né? A gente já sabe disso. Mas aqui a gente consegue ter uma noção de qual estado que é maior, qual estado que é menor. Olha, se a gente pega o estado de Minas Gerais e compara com o estado vamos colocar o estado do Espírito Santo, que está bem aqui do nosso lado. O estado de Minas Gerais, na realidade, ele é muito maior do que o estado do Espírito Santo. Então, nós tivemos, para elaborar esse mapa, essa realidade ela teve que ser reduzida proporcionalmente, né? Então, Minas Gerais, na realidade, ela é muito maior que o estado do Espírito Santo. Então, no mapa também ele tem que ser representado maior. E como que é feita essa proporção, né? Essa proporção, ela é feita utilizando cálculos matemáticos, e aí ela vai sempre nos ser indicada através da escala. E a escala, gente, geralmente nos mapas, ela vai vir no cantinho direito, embaixo, ou no cantinho esquerdo, geralmente no canto direito, tá? Dos mapas, como tem aqui, ó, no cantinho direito dos mapas, tá vendo? E aí, ele vai indicar o seguinte: o que nós vamos observar com essa escala? A escala, ela vai indicar quantas vezes esse mapa foi reduzido e quanto que vale cada pedacinho do mapa na realidade, né? E aí, eu vou pedir para vocês pegarem uma régua. Vocês vão pegar uma régua e vocês vão lá no mapa da página 50, nesse mapa que eu coloquei aí, ó. E vocês vão achar a escala e vão medir para ver quantos colocam o zero no zero e observa quantos centímetros que vai ter até o 420, que é essa escala que eu coloquei aqui, ó, tá? Eu tirei a escala daqui e coloquei ela aqui. Após a gente medir com a régua, a gente vai ver que de 0 até 420 quilômetros, a gente vai encontrar a distância de 1 centímetro. O que isso quer dizer pra gente relacionado a esse mapa? Quer dizer que cada 1 centímetro que eu tiver aqui nesse mapa, de um ponto até o outro, eu tenho, na realidade, 420 quilômetros. Tá? Então, aqui é uma proporção, olha. Cada pedacinho de 1 centímetro que eu tenho nesse mapa, eu tenho 420 quilômetros na realidade. Tá? E aí, nós vamos ver o seguinte, que a gente tem que traçar pontos no mapa para a gente saber qual que é a distância entre um local e outro, tá? Então, aqui, ó, aqui volta a falar, cada 1 centímetro representado no mapa corresponde a 420 quilômetros no espaço real. E aí nós temos que sempre observar, sempre 1 centímetro do mapa vai estar representando 420 quilômetros na realidade? Não, tá? Por isso que a gente sempre tem que observar a escala. A gente sempre tem que pegar a régua, medir e observar qual que é o número que está aqui no final, tá? Nós vamos observar isso no mapa lá da página 51. Lá no mapa da página 51, a gente tem um recorte de um mapa, e aí a gente tem uma escala aqui no final, ó, aqui embaixo, ó, bem no cantinho direito. E aí, essa escala, ela está falando o seguinte, que cada 1 centímetro desse mapa, depois que vocês medirem aí, vocês vão ver, ó, cada 1 centímetro representado aqui nesse mapa corresponde a 30 quilômetros no espaço real, tá? Então, se a gente medir desse pontinho aqui
de São Félix do Tocantins até Balsas, no Maranhão, nós vamos ter aqui 10 centímetros. E aí eu queria que vocês observassem uma coisa. Quando nós vamos medir de um pontinho a outro, nós vamos colocar a régua em linha reta, tá? Aqui está traçando a estrada que a gente tem, em vermelho. Mas aqui eu quero saber a distância real de uma cidade para outra. Então eu vou colocar a minha régua primeiro no pontinho de baixo, olha, no zero, e o outro pontinho em cima, tá? No outro pontinho aqui, ó. E aí vocês vão ver que no mapa nós vamos ter 10 centímetros entre São Félix do Tocantins até Balsas. E aí o que quer dizer, né? Se eu tenho 10 centímetros, né? E se a cada centímetro do mapa eu tenho, desculpa gente, equivale a 30 quilômetros, como que eu vou saber a distância real entre São Félix do Tocantins até Balsas? Então vamos lá, vamos com calma, tá? Nós já vimos que a escala é a proporção entre o espaço real com o espaço que foi representado. Então aqui a gente não tem a realidade, né, do tamanho de Balsas até Tocantins. Tem como a gente representar 30, 50, 300 quilômetros numa folha de papel? Não tem como. Então essa realidade ela foi reduzida de maneira proporcional. E como que foi essa redução? A cada centímetro, aqui na escala está indicando que a cada centímetro desse mapa aqui, nós temos 30 quilômetros na realidade. E aí, quando a gente traça uma linha reta, né, porque para a gente medir com a régua tem que ser uma linha reta. Então, eu não vou considerar essa estrada aqui de vermelho, não, tá? Eu vou considerar a linha reta. Então, eu vou colocar a régua no primeiro pontinho, o zero da régua lá no primeiro pontinho, e aí eu vou medir, e na hora que eu medir, coloquei a régua desse ponto até esse ponto, nós vamos ter uma distância de 10 centímetros. E aí, se a cada centímetro vale 30, se eu tenho 10 centímetros, quantos quilômetros na realidade eu tenho? Então, eu vou ter que multiplicar os 10 centímetros que eu tenho aqui, quando eu medir, com os 30 quilômetros que está indicado aqui na minha legenda. Cada 10, se 1 quilômetro se 1 centímetro tem 30 quilômetros, 10 centímetros vão ter quantos quilômetros? Aí é só eu multiplicar 10 vezes 30, eu vou ter 300 quilômetros, que é a distância real entre essas duas cidades, tá? Olha, escala é um conteúdo que ele é um pouquinho mais difícil, que envolve matemática. Então eu vou pedir para vocês o seguinte: leiam as páginas 49, 50 e 51. Leiam novamente, escutem essa explicação do final novamente e depois vocês tentem fazer as páginas 52 e 53, tá? Se não conseguir fazer, não tem problema, tá? Eu só peço que vocês leiam, assistam o vídeo novamente, porque na próxima aula eu vou corrigir e aí, à medida que eu for corrigindo, nós vamos tirando as dúvidas, tá? Só lembrando, a gente vai precisar, para escala, sempre ter uma régua em mãos, tá? E a gente vai sempre ter que medir a escala lá que está no mapa embaixo e a distância entre um pontinho e outro no mapa, para a gente saber qual que é a distância real, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.